Olá pessoal que acompanha Mais Treino, tudo bem? Estamos com esse novo quadro Mais Treino em Ação. Hoje a entrevista vai ser com a doutora Ludmila Ferreira. Ela se formou em 2007 em Cardiologia Pediátrica, se especializou em Pediatria Geral e se pós-graduou em Cardiologia Pediátrica pela UERJ. Atualmente ela trabalha na Clínica Pediátrica e Fetal Babycore. Ludmila, hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre a atual conjunção aí do coronavírus e a primeira pergunta seria quais são os conceitos básicos desse momento? Olá, Rodrigo. Olá, pessoal. Então, quais seriam os conceitos básicos sobre esse momento? A gente sabe que os coronavírus são da família dos vírus que causam doença respiratória. E no final de 2019 foi isolado um novo coronavírus, o Covid-19, Coronavirus Disease 2019. E o que é importante sobre ele, né? Forma de transmissão. A gente sabe que pode ser de pessoa para pessoa ou através de objetos contaminados, superfícies contaminadas. Como nós podemos, de pessoa para pessoa, ter a transmissão? Uma pessoa assintomática, quer dizer que não tenha sintoma, ou uma pessoa oligossintomática, que tem sintomas leves, ou uma pessoa sintomática, que pode ter como sintomas febre, que é comum na maioria dos casos, tosse seca, congestão nasal, nariz entupido, uma mialgia, que seria dor no corpo, aquele mal-estar que uma síndrome gripal pode causar, diarreia e vômitos. Então é muito importante ficar atenta a esses sintomas. E o diagnóstico seria através do método chamado PCR, que você analisa a partícula do vírus, que ele é um RNA vírus. E como é que faria isso? Através de swab nasal, uma coleta da narina direita, outra da esquerda e um da orofaringe. Então esses seriam os métodos diagnósticos mais eficazes. E poderia também fazer teste rápido e sorológico, que ainda está chegando no nosso país, tá certo? E desses conceitos básicos que me chamam muita atenção é a febre. Quais são os indicadores da febre, por exemplo, como aferir, até que ponto é uma febre que você ainda fica em casa, até que ponto ela é um indicador para você se deslocar para o hospital? Então, a febre é um parâmetro muito importante. Como é que você faz essa aferição? Método comum, temperatura axilar, você pega um termômetro, atualmente é o digital, porque o de mercúrio foi proscrito pela Anvisa, por uma questão de segurança. 37,8, maior ou igual a isso, é considerado febre. Quando eu devo me preocupar com essa febre? Quadros virais, geralmente, dão febre mais importante, podendo chegar a 39 ou acima disso, uma febre que pode ter um padrão de 4 em 4 horas, nas primeiras 48 horas. Por exemplo, comecei febre num sábado, de sábado para domingo, primeira 24 horas. De domingo para segunda, mais 24 horas. No caso, 48 horas. Geralmente, a partir do terceiro dia, nos processos virais, o que é observado? A febre começa a espaçar e o seu padrão começa a melhorar. Uma febre que inicialmente poderia ser de 39, você começa a observar a partir do terceiro dia uma febre menor, 38,5, 38, e com intervalo mais espaçado. A febre começou de 4 em 4 horas, a gente observa a partir do terceiro dia, uma febre mais espaçada, de 6 em 6 ou de 8 em 8. Se você observa, nesses primeiros 3 dias, esse caráter febril, é um padrão que tem benignidade. Se a partir do terceiro dia para o quarto, essa febre continuar persistente e alta, você deve procurar o serviço de saúde, porque é uma febre que está mudando o caráter. Então é muito importante, se a febre tiver essas mudanças, seja a partir do terceiro dia em caráter mais persistente e uma temperatura se mantendo alta, procurar um serviço de saúde. Mas aguardar as primeiras 48 horas, 72. Isso é muito importante. Um dos sinais como a febre é também a parte respiratória, principalmente nesse coronavírus aí no Covid-19. Quais são os parâmetros para verificar o desconforto respiratório? E se esse desconforto respiratório for identificado, que horas eu devo me deslocar para o hospital? Dentre os sinais e sintomas que podem ser observados, eu não enfatizei no início, é o desconforto respiratório.
porque ele não está dentre o mais comum dos sintomas. Mas se ele ocorrer, o que seria desconforto respiratório? Você tem critérios diferentes para adulto e criança. Vamos nos ater aos adultos, que é o nosso público-alvo aqui na Mais Treino. Frequência respiratória, dentro de 1 minuto, maior que 20 incursões por minuto, isso é considerado aumento do esforço respiratório. Geralmente, quando você respira espontaneamente, você não usa musculatura acessória. Se você começa a ter dificuldade respiratória em relação a esforço intercostal, quer dizer, usando musculatura acessória, subcostal ou retração de fúrcula, isso quer dizer que você está tendo uma demanda muito grande de esforço para poder manter aquela respiração. Então, isso é um critério de gravidade que pode começar no início do quadro, as primeiras 24 horas, 48, então independente de febre, qualquer coisa, se tem sintoma respiratório de desconforto, tem que procurar imediatamente um serviço de saúde para observar saturação, que é a taxa de oxigênio, que geralmente abaixo de 95% é sinal de alerta, tá? Ou se você tem critério ali de internação, que provavelmente você terá, porque se tem desconforto respiratório, provavelmente você já está tendo uma repercussão grave da doença, tá certo? Então isso é muito importante, observar esses sinais. Estamos encerrando com a doutora Ludmila Ferreira essa entrevista e a última pergunta, na realidade, são duas. Qual o tratamento básico nessa situação? E como médica, qual o seu ponto de vista em relação à quarentena? Fica em casa, não fica em casa, toma as medidas necessárias e vai trabalhar? Seu ponto de vista como cidadã, médica, sobre esse assunto. Então, qual seria o tratamento? Se você pensar num quadro leve, uma síndrome gripal, você vai ficar em casa, você vai se hidratar, você vai se alimentar bem e nunca esquecer, gente, lavar as mãos. Sempre lavar muito bem as mãos antes de se alimentar, quando for no banheiro, tocar objetos, sempre que puder lavar as mãos. Então, essa pessoa, pela Organização Mundial de Saúde, se tem sintomas leves, deverá ficar em casa. E deverá ficar 14 dias. Se você é a única pessoa da sua casa que tem sintomas, quer dizer, é sintomático, você deve ficar isolado. Isolado como? Num cômodo, usando máscara, com tudo seu separado. Talheres, toalhas, tudo de utensílio pessoal. Se puder, um banheiro também. Se não puder, toda vez que esse banheiro for utilizado por essa pessoa que está sintomática, deverá ser higienizado, principalmente com hipoclorito, água sanitária, para você ter a certeza que os germes foram mortos, no caso o vírus Covid, tá certo? Por quê? Essa pessoa atualmente é considerada como suspeita de Covid-19, porque o nosso sistema não tem como absorver todo o número de pessoas. Se você tiver sintomas de gravidade, como eu já falei anteriormente, desconforto respiratório, você tem que procurar um serviço de saúde e vai ter medidas de suporte, seja oxigenoterapia e outras medicações antivirais que estão em estudo. Mas a Anvisa está liberando, mesmo com estudos ainda em andamento, para pacientes graves, uso de hidroxicloroquina e antivirais. E algumas associações como a azitromicina, que é um antibiótico. Então, isso tudo é empírico, mas está sendo feito e liberado pela Anvisa para pacientes graves. A questão toda de quarentena ou não. Temos que fazer quarentena sim, temos que fazer isolamento social sim, porque não temos sistema de saúde para absorver a quantidade de pessoas que irão ficar doentes. Então, deveremos sim fazer isolamento. Mas eu preciso sair de casa, preciso comprar alimento. Então, você vai ter todas as medidas. Se puder usar máscara, use máscara. Lave bem as mãos antes de sair de casa. Se puder, quando sair de casa, não coloque a mão no rosto, nos olhos, no nariz. Mas eu não tenho máscara. É isso. Não temos, infelizmente, máscara. Tá tendo algumas possibilidades de máscaras caseiras, com panos, mas isso ainda está em andamento. Não tem ainda uma definição ainda da melhor forma possível. Então, se você puder, tenha as medidas de higiene e evite levar as mãos na sua face, nariz, olhos e boca. Higiene e lavagem de mãos é o mais importante. Está na rua, use álcool 70, álcool gel, tá certo? E profissionais de saúde
profissionais que trabalham em hospitais, seja da limpeza, sejam enfermeiros, que têm que trabalhar, então precisam estar nessa continuidade de processo, sim, deverão sair de casa tomando todas as medidas, seja quando chegar no hospital e seja quando chegar em casa, de separar a sua roupa, separar seu calçado e ter todos os cuidados de higiene, principalmente de tomar banho, separar a sua roupa e lavar separadamente de outras roupas, tá bom? Então foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter ajudado. Essa foi mais uma entrevista do Mais Treine em Ação, trazendo informação para você, trazendo profissionais renomados, profissionais que entendem na área deles, e a gente quer sempre trazer a oportunidade do conhecimento, deixar esse legado aí para a sociedade petropolitana e brasileira. Obrigado. Até a semana que vem no Mais Treine em Ação.